Acho que ele fez certo ao ter colocado o Arrascaeta de saída e o Lohan no banco. Pela razão, mais ou menos, que o próprio Tite falou. O Lohan é um jovem, né, cara? Você pega agora e barra o Arrascaeta, coloca o garoto, fica uma responsabilidade. Nossa turma aqui de amigos da internet adoravam tirar o Gerson para nada, né? Esculhambavam o Gerson, preguiça, moleza, tá? Eu concordo que alguns jogos, principalmente quando ele era escalado de segundo volante, ele não estava indo bem. Não é mais a dele. Boa Não é a noite. dele. O Flamengo dá uma resposta. O segundo jogo com vitória e com bom desempenho. E acho que o campo está deixando cada vez mais claro, né? O jogo do Flamengo, o bom jogo do Flamengo é um jogo por dentro, é um jogo de aproximação. Não tem. É um jogo O meu argumento mais forte, vou repetir, eu adoraria ver o campeonato ser convertido numa operação de ajuda ao Rio Grande do Sul. E para que isso aconteça, o campeonato tem que continuar. Não dá para ele ser assim com a paralisação. Mas não dá para entender. Salve, salve, nação! Vambora mais um vídeo aí sobre o nosso Flamengo. Vamos falar sobre essa vitória do Flamengo por 4-0. Vitória não, atropelo, goleada do Flamengo aí diante do Bolívia. O Flamengo chega a 7 pontos, assume a vice-colocação do grupo, né? Passa o Palestina no saldo de gols e também passa o Bolívar no saldo de gol também, né? Então o Flamengo tem 4 de saldo de gols, contra o Bolívar tem 3. Só que a diferença de pontos, né, ainda é de 3 pontos. Então o Flamengo sim pode assumir a liderança do grupo na última rodada, caso o Bolívar perca em casa para o Palestina, que é uma coisa difícil ter. Vamos GG aqui, que a mídia esportiva falou sobre essa vitória goleada do Flamengo e também fala um pouco sobre infelizmente, né, a morte do comunicador e radialista Washington Rodrigues, o famoso Apolinho, né? Se foi, e incrivelmente, durante o primeiro tempo entre Flamengo e Bolívia, que terminou 3-0 no primeiro tempo, ele assistiu o primeiro tempo inteiro, né? E já no segundo tempo ele acabou falecendo durante o jogo no segundo tempo, né? Infelizmente aconteceu e é aquilo. Eu, obviamente, não sou da geração dele, mas quando eu era pequeno eu assistia muitos programas dele na Rádio Tupi, né? Junto com meu pai aí, né? Depois eu assistia também outros programas na Rádio Tupi, né? Mas vambora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like. É isso aí. Meus pêsames à família do Apolinho, famoso Washington Rodrigues aí, né? Renato. Tite encontrou o time e a forma de jogar. 4 no meio-campo e marcação-pressão. Agora é evoluir. Rodrigo, isso era tão fácil, né? Era tão óbvio, né? Bastava ele ter olhado um pouquinho só dos vídeos do Flamengo do Jorge Jesus. Ele ia ver que o grande barato daquele time, o grande diferencial daquele time era justamente a marcação-pressão e 4 jogadores no meio-campo, com uma dupla de ataque na frente. O que ele fez agora, e finalmente parece que fez para sempre, espero que não volte jamais com o maldito e chechelento esquema posicional de 4-3-3 com os pontinhas, ele botou o Gerson na posição que era antigamente do Everton Ribeiro. E o Gerson, há 2 jogos, é um dos melhores do time. No último jogo, ele e Lohan foram os melhores. Hoje, ele e De La Cruz foram os melhores. Ou seja, o Gerson está gastando a bola. E eu gosto muito de ver isso, porque a nossa turma aqui de amigos da internet adoravam tirar o Gerson para nada, né? Esculhambavam o Gerson, preguiça, moleza, tá? Eu concordo que alguns jogos, principalmente quando ele era escalado de segundo volante, ele não estava indo bem. Não é mais a dele. Não é a dele, principalmente num esquema posicional, com 2 pontinhas abertos e um centroavante de cone lá na área. O meio-campo ficava muito exposto. Agora, ele jogando como 4º homem de meio-campo. Não entre nessa balela. Vai ter aquela turma de adoradores de técnicos, que existem na internet, muito. Tem vários analistas táticos que são adoradores de técnicos. Para eles, os técnicos não erram nunca. Já tem alguns explicando que esse esquema era o esquema que o Tite usava no Corinthians, que não há novidade nenhuma disso. Tá bom, tá legal. Agora, por que ele veio, então, com o 4-3-3 chechelento de pontinhas e tentou empurrar pela goela abaixo de todo esse elenco? Se ele tinha esse esquema já, conversa que tinha. Podia. No Corinthians, o Jadson fazia um pouco esse papel do flutuador.
cara que usa o termo flutuador, para mim, já merece um tapa na orelha. Mas, enfim, por que não usou desde o início do Flamengo? Não. Precisou perder, apanhar, jogar nada, ganhar só um carioquinho e sair se vangloriando como se tivesse ganhado a Copa do Mundo, e depois o Flamengo fazendo exibições ridículas, em série. Desde que o Flamengo acabou o carioquinha, o Flamengo empilhou atuações ridículas, sempre insistindo no 4-3-3 com pontinhas. Chegou depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, ele finalmente, como dizia a minha avó, chegou a bunda à seringa. Ou seja, recuou os arcos, botou o Gerson, mas não cravou o Gerson pela ponta direita, como chegou a fazer em outros jogos. O Gerson já chegou a jogar de ponta direita e não rendeu, é claro, ele não é ponta direita. Ele é um quarto homem que atua pela direita e até pela esquerda. Se vocês forem rever o gol do Pedro, o Gerson está na ponta esquerda, minha gente. O Gerson está na ponta esquerda, de lá que ele faz a jogada e toca para o Pedro fazer o gol. Então, isso foi o que reviveu o Flamengo. Escrevi há algum tempo, uma semana mais ou menos. Tite recua, Flamengo avança. E é absoluta verdade. O Tite recuou nas suas convicções máximas, que é o 4-3-3 posicional com pontinhas, e ao botar um 4-4-2 com muita rotatividade, com muita movimentação, o Flamengo avançou. E foi o que aconteceu. No último jogo já tinha jogado muito bem, venceu do Corinthians de 2-0, mas com absoluta autoridade e com o futebol fluindo, o que é mais importante. Esse time do Flamengo é muito fácil você ver se ele está bem ou se ele não está. Quando ele está bem, com os jogadores que o elenco possui, o futebol flui. É o Cebolinha para o Arrascaeta, é o Arrascaeta para o Gerson, é o Gerson para o De La Cruz. A coisa anda, a coisa flui. Quando bota os caras atarrachados nas pontas e o Cone lá na frente, o futebol não anda, o futebol não flui. E o Tite estava insistindo nisso. Finalmente, contra o Corinthians, ele recuou, botou o De La Cruz. Isso é outra coisa. Ele insistia com o De La Cruz na posição do Arrascaeta, quando era óbvio que não era essa a solução. O De La Cruz, a melhor atuação dele é sempre de segundo volante. Mas ele finalmente, contra o Corinthians, ele botou o De La Cruz na sua posição, botou o Lohan na posição do Arrascaeta e o Gerson flutuando pela direita. Então, é o flutuador. Agora ele é o flutuador. O Tite é um gênio. Rapaz, eu fico besta. Esses caras devem ter retrato de técnico na parede. Devem acordar de manhã e rezar para o técnico. Me ilumine nas minhas análises táticas. Que coisa ridícula, gente. Que coisa ridícula. O Tite estava fazendo uma cagada atrás da outra. Ele acertou porque ele finalmente percebeu que não ia a lugar nenhum com aquele esquema chechelento de 4-3-3 com pontinhas. E agora o time engatou. Aí vocês acham, ele corre risco de voltar atrás? Pô, se ele voltar atrás, amigo, é caso de enfiar uma camisa de força nele e mandar para o hospício. Né? Mandar para o hospício. Porque está óbvio, está evidente que o time é esse e a maneira de jogar é essa. Não interessa se vai ser o Arrascaeta, não interessa se vai ser o Pedro ou o Gabigol no futuro, mas a maneira de jogar é essa. Não interessa se vai ser o Cebolinha ou o Bruno Henrique. A maneira de jogar é essa. Ele antigamente fazia o contrário. A maneira de jogar era aquela outra, medonha, dos pontinhas, e qualquer que fosse o jogador, ele tentava tarrachar lá dentro do esquema posicional dele. Finalmente, parece que isso acabou. E o Flamengo hoje fez um belíssimo jogo. Para não dizer que eu não tenho nenhuma observação a fazer, eu acho que o sistema defensivo, em determinado momento, começou a deixar os caras do Bolívar entrarem com muita facilidade. É verdade que o ataque do Bolívar é um ataque muito insinuante, de bons jogadores. Tem 2 brasileiros que sabem jogar bola bem, e tem um boliviano que também é bom de bola. Então, mas os caras estavam entrando ali, aquela bola que dá na trave, pô, o cara entrou como se não tivesse marcação. Aquela bola o Rossi ainda desviou de pontinha, senão ela teria entrado. Pontinha do dedo do Rossi, trave, e aí a sorte ajudou, a trave devolveu a bola para o Rossi, que estava caído. Mas isso foi a única coisa que eu notei, assim, que me deixou um pouco
incomodado. Agora, do meio para frente, pô, que orquestra, cara, que orquestra. Agora, uma outra coisa que me deixou incomodado, antes que eu me esqueça, e que eu queria saber, hoje não estou tomando uísque não, isso aqui é Guaraná, que eu queria saber, se vocês me explicam, por que diabos o Tite pediu o Léo Ortiz? Porra, Léo Pereira sentiu hoje, digo, pô, acabou. É Léo Ortiz. Além de tudo, o Léo Ortiz tem um longo histórico de jogar junto com o Fabrício Bruno. Ele mete o Davi Luiz de novo, cara. Alguém consegue explicar? Se alguém tiver uma explicação racional de por que o Davi Luiz e não o Léo Ortiz, por favor, bote aqui nas mensagens, que eu vou fazer questão de ler. Boa noite. O Flamengo dá uma resposta, o segundo jogo com vitória e com bom desempenho. E acho que o campo está deixando cada vez mais claro, né? O jogo do Flamengo, o bom jogo do Flamengo é um jogo por dentro, é um jogo de aproximação, é um jogo que tem um Gerson mais participativo, que tem um dos meias jogando bem. No jogo contra o Corinthians foi o Lohan. Acho que hoje teve uma movimentação interessante do Arrasca. O De La Cruz, de novo, fazendo um jogo muito intenso. Uma figura importante de ser falada, porque ele dá mais opção de saída de bola, ele tem mais preenchimento de campo do que o Pulgar. Talvez com a bola no pé o Pulgar seja mais jogador, mas o campo vai se organizando e dando as respostas, eu acho, para o Tite, que assim, com os dois pontas, a minha impressão é que essa ideia vai morrer. Né? Vai ter o Cebolinha de um lado e do outro lado um falso ponta, que vai cair por dentro toda hora, vai gerar espaço para o lateral, enfim. É um bom jogo do Flamengo que se recoloca na situação de, pelo menos, classificação tranquila, mas a luta pelo primeiro lugar ainda não depende de si, né? Vai ter que torcer pro Bolívar dar mole contra o Palestino. Só que o jogo como diria o outro, é em Bolívar, né? É em Bolívar. Então é difícil, mas o Flamengo se complicou num grupo para a questão de primeira colocação, mas pelo menos a tragédia não parece que vai acontecer. Eu quero... E no caso do Palmeiras deu óbvio, né? Eu quero entrar no detalhe daqui a pouco dessa ideia aí do Flamengo. VS, queria te ouvir, claro, sobre essa vitória do Flamengo, que eu acho que dá uma aliviada no torcedor, né? Sim, dá uma aliviada, tanto pela colocação no grupo, né? O Flamengo começou a quinta rodada com possibilidades reais de não se classificar, dependendo do que acontecesse no jogo dele. Dependendo do que acontecesse ontem no Milionários e Palestino, né? Porque eu acho que ontem começou o alívio e aí hoje você de fato respirou. Se ontem o Palestino tivesse vencido, o Flamengo poderia se colocar numa situação de ver um empate classificando os dois, Bolívar e Palestino na última rodada, que nunca é bom, por mais que eu não esteja aqui dizendo que eles iam combinar, mas em algum momento o cara olha e fala, pô, você tá passando, eu tô passando, né? Então, né? Por que a gente vai ser complicado? Exatamente. Então, acho que isso começou e hoje o Flamengo fez a parte dele com uma bela atuação e eu recentemente estava criticando o Tite pelo Flamengo atacar pior do que atacava com o Vitor Pereira e pior do que atacava com o Sampaoli. E nos últimos dois jogos acho que o Flamengo conseguiu um volume muito bom de ataque, uma consistência, um funcionamento muito bom e construiu um 4-0 que não é muito comum nos trabalhos do Tite, né? Geralmente o trabalho do Tite faz 2-0, tá ali controlado o jogo e hoje o Flamengo continuou indo para cima, teve mais chance, poderia ter tomado o empate, é verdade, mas construiu uma foi boa... o início, né, eu acho, sofreu depois. Construiu uma boa vitória, acho que numa produção ofensiva muito interessante. Ô, Mauro Beto, acho que muita gente, bom, não sei se muita gente mas vai ter para sempre, né, uma sombra do Jorge Jesus em qualquer técnico, inclusive no Tite, que é o melhor técnico que temos no futebol, ou o brasileiro, pelo menos. Acho que no futebol brasileiro, né, tem gente que pode achar que é o Abel Ferreira, enfim, que o Vojvoda faz um bom trabalho no Fortaleza e tal, mas se esperava que desse a resposta, aí demorou um pouquinho, mas dando um tempo, acho que o Tite está entendendo o que funciona melhor nesse Flamengo, e aí o Formiga tocou no ponto de jogar um pouco mais por dentro, mas, na verdade, mais aproximado, né, não tanto com os caras tão abertos assim,
Acho que ele está encontrando alternativa e saída, né, Maurito? Boa noite. Boa noite a todos. Acredito que sim, né? O Flamengo acho que tinha falado semana passada, que eu lembro a respeito disso. Bom, todo mundo via que estava espaçado com a bola e sem a bola, ok. Mas que podia tentar algo que se via, e mesmo sendo o Everton Ribeiro, você tem outros jogadores com essa característica que podem fazer. E a ideia inicial do Tite não foi legal, ou não estava rolando, e já estamos chegando a 8 meses do Tite, não estava bem. E melhorou contra o Corinthians que vinha muito mal, dever dizer, mas ontem foi muito bem na Sul-Americana e na Neoquímica Arena. Hoje o Flamengo venceu muito bem o Bolívar, um gol aos 57 segundos facilita, sim, mas teve um gol, teve 2, teve 3, teve 4, né? Então, assim, não é pouca coisa. E acho que aos poucos as coisas vão se acertando, e não é só o Tite, que é muito bom e muito experiente. Aos poucos os treinadores vão fazendo, e não dá para imaginar que um time que tem um nível de elenco, de investimento, de torcida e de história, sobretudo recente do Flamengo e Libertadores, e não só na Libertadores, e de um treinador com a capacidade, inteligência e maleabilidade do Tite, né? Comissão técnica que é muito boa também, todos são muito bons e muito experientes e tal, que as coisas não se ajustem. Então, o que o Flamengo apresentou hoje é o que a gente não pode exigir, mas é o mais provável que venha apresentar, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. É interessante dizer que o Flamengo está em crise no Brasileiro e ponteando o campeonato, né? Então, assim, é uma pressão nisso tanto tudo aí, exacerbada. acho que nisso Pois que eu falei, tudo... muito mais de nível de atuação do que de resultados, né? O questionamento ao trabalho do Tite. É que nisso tudo tem um resultado que é inadmissível, que é a derrota para o Palestino. É isso. Né? Isso é muito ruim. A derrota para o Palestino... E alguns desempenhos muito ruins mesmo. Então, é que os desempenhos, eles estavam amparados, escorados com uma... né? Por exemplo, quando o Flamengo empata com o Red Bull Bragantino, aí depois, no dia seguinte, tem uma estatística que apareceu lá, é o melhor início do Flamengo, do brasileiro, na era do Landim. Porque em 2019 o Flamengo tinha menos pontos do que tinha. Então, assim. E contra o Red Bull ainda teve uma arbitragem para mim deletéria. Exatamente. Então ainda reclamou da arbitragem com razão. Então acho que é isso. Acho que acabou que na esteira da derrota pro Botafogo, que não vou dizer que é uma derrota normal, mas é um clássico, pode acontecer, e o Botafogo foi melhor que o Flamengo no segundo tempo, em especial. Depois, o empate com o Red Bull Bragantino, com o primeiro tempo muito ruim, aí vem a derrota para o Palestino. Isso é que é o ponto fora da curva, né? Sim. A derrota para o Palestino, no sentido de resultado, é um ponto fora da curva. E desempenho também, porque foi, eu acho, não, os piores jogos que eu vi do Flamengo nos últimos, sei lá quantos anos. É que o desempenho já estava posto ali, né? É que o resultado, a derrota palestina é fora da agora, fora da uma parada que o Tite, talvez, assim, conhecendo o trabalho do Tite, ele acha que, óbvio, está bem feliz com o 4-0, com as respostas individuais de algumas figuras e tal. Mas se você for olhar o primeiro tempo, assim, o Flamengo se expõe um pouco, corre alguns riscos que eu acho que precisava correr. E aí, para jogar marcando muito lá em cima, como o time fez hoje, e acho até que funcionou, roubada lá no alto, pressionando muito, tentando jogar mais, você ia dar um campo para um time que queria aquilo. Então, sim, o Flamengo poderia ter tomado um empate, ficou isso aqui, né? Com a bola que vai na trave e volta na mão do Ross e tal. Sim. Um ou outro lance ali do Bolívar, que é um time com limitações, mas organizadinho, mas você se expõe. E eu diria que ele é um dos poucos times que não se escora só na altitude. Sim, ele joga. O Bolívar sabe jogar. Sabe jogar. Assim, tem investimento, existe um projeto que passa pelo Bolívar ali, que é o mesmo que está por aqui no Bahia e tal. Então, assim, o Bolívar é um time para se observar, para agora e para daqui a um pouco. Dito isso, eu acho que o Flamengo se expôs e está tudo certo. E aí o Tite pode olhar para um jogo desse e falar, putz, 4-0, legal, mas eu acho que ele, no íntimo ali, ele não fica 100% satisfeito em saber que o time dele correu riscos. Só que eu não sei se ele vai encontrar esse amasso que o Flamengo, que a torcida quer que dê, sem risco nenhum, pô. Isso aí é pro City, e lá é para pouquíssimos, pô. Esse amasso que se cobra, eu quero que jogue, porque assim, o time do Jorge Jesus, ele várias vezes se expunha ali, mas ganhava e às vezes passava diluído, um ou outro susto, e ia. Eu acho difícil porque... Essa imagem do quando você contrata time o Tite, imaculado, eu acho que não vai rolar. Mas quando você... Aí, vou explicar o que eu acho difícil.
Quando você contrata o Tite, você sabe qual é a característica dele isso aí, e vai dos te times entregar. dele. Perfeito. É. Mas eu acho Ao que quando mesmo ele vai tempo, pro quando Fla- você é contratado pelo Exato, Flamengo, isso. você sabe Ele a sabe pra onde característica tá do indo. clube, Isso da aí. torcida. E com os jogadores que tem. É. Tanto então, que eu vou te falar quem que precisa assim, se adaptar a quem? o- Entende? Mas Essa é a são, dificuldade. mas são ajustes pequenos, por exemplo, o Corinthians de 2015 é um Corinthians bem aí que eu bacana, ia bonito. citar. Eu O acho que próprio ele Grêmio de entende- 2001 é muito bom. E ele Sim. entende as bonito. figuras que tem, É. com Mas é Elias que- atacando mas a é que- área, Seleção com o Renato brasileira. Então, mas Augusto, é que- já, e ele entrega um futebol agradável. Mas eu Na acho que o ponto seleção, do também Formiga- acho que ele se dobra. Ele entende os caras que tem e quando ele aproxima Mas Jesus, eu não- Coutinho, Depende. Neymar... Não, tudo bem, mas eu não acho que ele faça isso aceitando correr riscos. E eu acho que pode ser que no Flamengo ele tenha que tomar decisões ser, que seja, pode eu ser. vou fazer isso e vou aceitar correr riscos. Mas eu não acho que na seleção tenha sido isso. Eu acho que na seleção foram Menos. caras que foram pedindo passagem. E ao mesmo, Mais não, do eu que acho e ao que mesmo o tempo ponto ele aí- tem uma coisa que acrescenta ao Flamengo que não tinha nos últimos tempos, que é uma solidez defensiva. Quer dizer, na teoria, porque ainda não se viu plenamente. né? No Carioca se viu, mas uma outra coisa. Tal. Mas eu acho que ele vai chegar lá. Eu acho que o ponto aí é mais dentro do que você falou muito bem, Tainá, de quando quem contrata o Tite sabe qual é a característica principal do trabalho dele e o Tite está vendo onde ele está indo. Isso tem uma diferença que algumas torcidas, que talvez algumas até que o Tite tenha trabalhado, fazer o 2-0 e controlar, tá ok. Com a torcida do Flamengo vai terminar com... Principalmente depois de 2019. Principalmente depois de 2000. Mas é que antes já era, né? Antes a torcida do Flamengo já era um pouquinho aquela eu posso falar porque eu frequento. Não, mas não é isso. Eu posso falar porque eu frequento desde 83 a arquibancada, a torcida do Flamengo. É que a torcida do Flamengo, até nos momentos ruins que o time às vezes brigava, queria o time jogando bem. Sim. Por exemplo, eu me lembro bem um jogo, se eu não me engano, foi na Copa do Brasil de 97, assim, que o Flamengo tava um time, não era maravilhoso, o Flamengo estava jogando um jogo de mata-mata contra o Internacional, ganhou de 2-1 e saiu de campo vaiado. Porque queriam que jogasse mais. Então, assim, isso já estava lá antes de 2019. Querem botar muito na conta de 2019, porque foi mágico, foi maravilhoso, mas esse perfil já existia antes de 2019. Sim. Então, assim, acho que isso tem um pouco do clube, do que foi construído lá atrás. Se bobear, tem até a origem, o Mauro pode falar, lá da época do Leônidas da Silva, que foi quem popularizou, quem popularizou a torcida do Flamengo. Então, assim, isso tem esse contexto. Coletiva do Tite, né? Essa última pergunta, né? Eu acho que ele fez certo ao ter colocado o Arrascaeta de saída e o Lohan no banco. Pela razão, mais ou menos, que o próprio Tite falou. O Lohan é um jovem, né, cara? Você pega agora e barra o Arrascaeta, coloca o garoto, fica uma responsabilidade. E num jogo que o Flamengo tinha que vencer, o Cebolinha disse bem, né? Eles criaram o problema, eles que tinham que resolver. Aí você vai lá e coloca o garoto para decidir a parada. Com essa responsabilidade, não é dele essa responsabilidade. Os jogadores que tinham que resolver foram lá e resolveram. E o menino vai jogar, com certeza, quando chegar a Copa América, o Lohan vai jogar porque o Arrascaeta vai para a seleção do Uruguai. Então ele vai ter oportunidade. Até deixou clara a posição do Flamengo. Queria saber como o clube agora recebeu, de fato, depois de oficializada essa paralisação por 2 rodadas, como isso caiu dentro do Flamengo. Pedro, o que a gente quer é que não seja ampliada ainda mais o número de jogos em que o Flamengo não terá os seus jogadores que serão convocados pela data FIFA. Antes já eram 9, que era um absurdo, já eram, na minha concepção, uma falta de isonomia, e o que a gente espera é que não seja ampliado isso aí para 10, 11, 12 jogos. Um exemplo que eu posso dar, Pedro, é que no sábado nós iríamos jogar contra o Vasco e todos os jogadores estavam disponíveis. Espero que esse mesmo jogo não seja colocado para uma data FIFA, então eu vou ter 4, 5, 6 jogadores sem estar com possibilidade de entrar em campo. O posicionamento é do Marcos Braz, paralisação nas 2 próximas rodadas e a grande discussão é como o Abel já, inclusive na coletiva, já deu a entender que também, né, não gostou, já tinha até se posicionado sobre isso, né, com relação a como serão realocados esses jogos, essas partidas, em momentos em que as equipes possam ser prejudicadas. Essa tem sido a mentalidade sobre o assunto de muita gente, né? Essa tem sido a mentalidade. Como vai realocar o jogo, como é que vai ficar, o jogador que vai perder. Isso tem sido colocado acima de outras questões. É o fato, é para falar a real.
Fala, você está incomodado. Estou Diga. incomodado com um representante de um clube como o Flamengo terminar a sua declaração, foi o Pedro, né? Ô Pedro. Desse jeito, prevendo uma situação em que o Flamengo vai ser colocado numa posição prejudicada de competição por causa da paralisação dos jogos. Então, se todo mundo pensar assim, vale a pena passarmos a pensar exclusivamente no Juventude, no Grêmio e no Internacional, porque a situação do Flamengo vai ser talvez prejudicada do ponto de vista competitivo se a partida contra o Vasco for remarcada por uma situação de data FIFA em que o Flamengo não vai ter vários jogadores. O que os dirigentes do Inter, do Juventude e do Grêmio vão falar sobre todos os jogos deles a partir de agora, se é que esses jogos vão acontecer? Então, assim, eu sou uma pessoa, inicialmente, a princípio, com tendência a ser contra a paralisação do campeonato, porque eu adoraria ver o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2024 convertido numa operação de ajuda ao Rio Grande do Sul. Perfeito. Esse é o meu argumento mais forte, mas eu compreendo, respeito e aplaudo alguns argumentos, não todos, em nome da paralisação. Então, eu não tenho uma opinião absolutamente constituída dizendo tem que parar, não tem. O meu argumento mais forte é vou repetir, eu adoraria ver o campeonato ser convertido numa operação de ajuda ao Rio Grande do Sul. E para que isso aconteça, o campeonato tem que continuar. Não dá para ele ser assim com a paralisação. Mas não dá para entender um dirigente ter essa postura a respeito de algo que foi decidido. Porque se o Flamengo está preocupado em como vai ser o jogo contra o Vasco, o que diriam os dirigentes do Juventude, do Grêmio e do Inter, que já tiveram o seu campeonato completa e absolutamente prejudicado? Aconteça o que acontecer. Se vão jogar em outros estados, se vão treinar em outros estados. Não tem como salvar o campeonato desses 3 times. Sim. Infelizmente não tem. Mas há dirigentes que realmente só pensam. Só para ordenar aqui, eu tenho que fazer um intervalo, mas se cada um quiser dar um plazinho bem rápido, vamos lá, curtindo. Se fosse essa tragédia em São Paulo, no Rio, o campeonato seria paralisado? Seria. Então tá bom. Então, né? Assim, como está longe, não paralisa. Se é no meu quintal, eu não posso jogar. Quer dizer, tudo de acordo com as circunstâncias. O problemaço, sabe qual é? É que o Brasileirão vai avançar, ao que tudo indica, para dezembro. Sim. E ele vai impactar naquilo que é mais importante no futebol brasileiro, são os estaduais. E é por isso que até agora ninguém se mexeu. Porque o estadual tira jogador da Libertadores da América. É a competição mais importante do Brasil. É aquela que manda a Libertadores para o vinagre. É o estadual. Isso é fato, não inventei isso. Isso aconteceu esse ano. O resto é o resto. Inclusive, tratado dessa maneira como o resto. Campeonato estadual, federações estaduais elegem o presidente da CBF. O presidente da CBF faz jogos do Campeonato Brasileiro durante a Copa América, porque precisa agradar o seu eleitorado. O problema do futebol brasileiro não é a Copa América. O futebol brasileiro é o calendário. E a política. Diante de uma situação de calamidade, que é o que a gente está vivendo, né, todo mundo tem que estar disposto a fazer algum tipo de sacrifício e sofrer algum tipo de prejuízo, até porque, como disse o André, nenhum vai se comparar ao que estão passando os 3 times do Rio Grande do Sul. Então, talvez o ideal fosse já ter paralisado e a gente já estar com planos de ação para antecipar jogos de Copa do Brasil, para estar numa negociação direta com a Conmebol, para ver o que se pode fazer com a Libertadores, para remanejar, para facilitar um pouco a situação. Já perdemos esse tempo, né? E não me parece que nada vai ser feito também até o dia 27. Então já estamos perdendo tempo, porque o que deveria estar sendo desenhado agora era um plano de contingência. O campeonato não vai terminar na data, porque é impossível os times recuperarem os jogos faltantes. O campeonato vai invadir dezembro, não tem como não invadir, mesmo que recupere jogos em data FIFA. Então, assim, que a nota da CBF é toda cheia de agora que vocês quiseram parar, lembra que vai invadir o fim do ano, lembra que ano que vem tem Mundial de Clubes, lembra que todo mundo já... de orelha na nota da todo CBF. mundo já sabe disso, quem parece que não sabe é quem faz o calendário lá, né? Ela só não escreveu aquilo que eles pensaram. No ano que vem tem estadual. Mas aí não pode, né? A gente vai para Então é isso aí, nação. Vamos embora com mais um vídeo. Vamos te falar um pouco sobre o Flamengo, a vitória de 4-0. Do time, querendo ou não, bom do Bolívia. O time do Bolívia é bom. Tem 2 brasileiros ali. Tem aquele Pato Rodrigues, sei lá o quê.
jogou no Santos aqui, né, alguns anos atrás. E o time do Bolívia é um bom time. Obviamente não tem jogadores estrelados, sei lá o que, mas para quem assistiu o jogo, viu que mesmo perdendo de 2, 3, 4 a 0, o time do Bolívia não mudou o seu jeito de jogar e continuou insistindo, tendo a bola, atacando, girando o jogo, tentando abrir espaço na defesa do Flamengo. No primeiro tempo até conseguiu sim com uma jogada do jogador aí Santos, do Pato Rodrigues, acho que se fala assim, né? Pato Rodrigues, conseguiu uma tabelinha, entrou cara a cara com o Rossi. Rossi, eu acho que ainda conseguiu tocar na bola antes da bola bater na trave e voltar para ele. E também teve outro lance do Bolívar, né? Que ele não levou perigo. Fora disso, o Flamengo foi superior, conseguiu fazer 4 gols aí, 3 primeiros gols aí. 2, o segundo e o terceiro foi com erro de saída de jogo, né, deles. O Flamengo marcando pressão e consequentemente ajudou o time do Bolívia a errar a saída de jogo, e o Flamengo conseguiu roubar a bola e fazer os gols, né? Já o primeiro gol foi uma jogada muito boa aí do Cebolinha, que achou o Gerson entrando sozinho do outro lado lá. O Gerson dominou e só escolheu o canto, né, vamos dizer assim. E o quarto gol do Flamengo aí, é aquele quarto gol para liquidar a fatura, né? E selar o caixão e poder sacramentar que 4 a 0 é goleada, né? Algumas pessoas acham que 3 a 0 já é goleada, eu não acho. 4 a 0 acho que é um placar tradicional, né? E novamente, né, uma jogada do Pedro aí, e o Flamengo chega no quarto gol, né? Jogada do Gerson para o Pedro domínio de direita e de canhota faz o quarto gol, né? E rapidinho, só pra gente encerrar aqui, né? Fala sobre, infelizmente, a morte aí do comunicador de 80 e poucos, acho que 87 anos já, do Apolinho. O cara era um ícone, né? Acho que a maioria dos jornalistas aqui do Brasil tem nele como uma referência. Muitos jornalistas aí, como Mauro César, João Guilherme, se não me engano, e como que é? E teve outro que eu esqueci o nome. Trabalhou com ele também na Rádio Tupi. Fala dele como um cara fenomenal, acho que é um dos principais comunicadores do Brasil, e principalmente em rádio, entendeu? O cara já foi treinador do Flamengo, um dos torcedores mais fanáticos e um dos torcedores mais fanáticos do Flamengo. E infelizmente ele morreu eu não sei se ele morreu no hospital ou em casa, né? Eu não tenho esse detalhe. Porém, o que eu sei, ele conseguiu assistir pelo menos o primeiro tempo do jogo, né? Então, durante o primeiro tempo, entre Flamengo e Bolívia, ele estava assistindo, e no decorrer do segundo tempo ele infelizmente falece. Então ele foi para uma melhor céu, e o Flamengo pelo menos ganhando o jogo por 3 a 0. É aquilo, meus pêsames à família, é uma morte difícil, qualquer morte, mesmo a gente tendo de repente, ou já a gente está se preparando para uma morte nunca é fácil, mas a gente pode ter uma certeza que ele está num lugar abençoado, né? Melhor que o planeta Terra, vamos dizer assim. E é aquilo, acho que viveu bem. 87 anos é uma idade muito boa. Eu acho que é uma idade que nem todo ser humano vai conseguir chegar nessa idade de 87 anos. E do jeito que ele estava teoricamente bem, trabalhando ainda, que era o que ele amava fazer. E é isso aí, né? Agora a gente muitas pessoas. Eu não cheguei a pegar ele, óbvio, eu não sou da geração dele. Não sou da geração dele, mas quando eu era pequeno, meu pai sempre assistia ele nos programas dele na Rádio Tupi. E eu assistia de vez em quando, eu escutava, quando era pequeno, chegava da escola no período da tarde. E depois dele tinha um programa do Heleno Rotai. Heleno Rotai, se não me engano. Então, querendo ou não, acaba escutando os dois, né? Pela rádio. Então, eu acabei ficando um pouco íntimo dele, né? Eu não conheci quando era pequeno, mas depois comecei a ficar íntimo e gostar
do jeito que ele transmitia essa emoção, mesmo sendo pela rádio, né? Então o cara é um cara diferenciado e partiu. E infelizmente todos nós vamos partir um dia, mas faz parte da vida. Acho que ele deixou. Eu acho, não, tenho certeza que ele deixou o seu legado aqui nessa vida aqui. A gente tá de passagem. E agora é aproveitar as lembranças que ele deixou aí, né? Então é isso aí. Os pêsames à família dele. Tamo junto. É nóis, galera. Deixa o seu like. O seu like ajuda demais, galera.